Eu estava relacionando agora uma ideia que eu tive, porque existem testes genéticos agora para a pessoa ter uma noção, mais ou menos, do que ela teria de doenças, né? Sim. Tem o Genera, tem vários testes e tal. E tem um paciente meu que ele fez esse teste e no teste dele apareceu que ele tinha tendência a não gostar de atividade física. Sim. Eu achei interessante. E ele faz exercício físico porque ele sabe que é bom para ele, apesar Sim. dele ter preguiça de fazer. Só tem... Como que você pode, na neurolinguística, mudar essa tendência genética que ele já veio descrita no código? Pois é, aí é que tá. Hoje a gente sabe que o que está descrito no código é bem pouco, tá? Porque é somado com o comportamento, que é o nosso antigo fenótipo, né? Então, é mais o comportamento que influencia. Isso a medicina conhece muito bem, tem uma estatística muito grande de trabalhos, principalmente estrangeiros, feitos em gêmeos idênticos. Então, com todos os testes genéticos muito iguais, né? Porque eles são idênticos. É com o comportamento diferente, eles têm peso diferente, alimentação diferente, tudo diferente. Um tem saúde, outro doença. E então a parte genética é pouco importante perto do comportamento. O que nós médicos, eu estou formado há 48 anos, e nós médicos falava que era a genética que influenciava. Entendi. Esse paradigma foi mudando ao longo do Foi tempo. mudando. Sim, a medicina, ou quando eu terminei a programação neurolinguística na Unifesp, uma das professoras fazia doutorado em meditação. Então você fala, poxa, mas isso é ciência? É, né? Então já sabemos que o quanto que uma meditação, não importa se é de plena atenção, ou comendo, ou andando, qualquer tipo de meditação, faz muita diferença em mudanças importantes na paz e na saúde. Entendi. Estava vendo aqui que você trouxe um livro aqui bem interessante, né? É, Eu acho muito legal esse livro. Você pode falar um pouco sobre esse assunto? Porque posso esse sim. assunto é muito legal. Sim. Esse livro é O Caminho Quádruplo. Ele foi escrito baseado nas cavernas do estado de Utah, nos Estados Unidos. E o que ocorre é que o estado de Utah, eles têm um respeito muito grande pela ancestralidade. Uma boa parte são mormons. Então, com isso, as cavernas estavam preservadas praticamente sem nenhuma violência. Então, esse trabalho de antropologia, ele é feito em arquétipos. Por exemplo, aqui é um que eu uso muito, que é o caminho do guerreiro. Está conseguindo Deixa eu ver? só ver. É exatamente como se monta uma estratégia. Então, as pessoas têm uma ideia que, às vezes, todas as guerras têm que ter esse confronto direto. Quando ocorreu o, o atentado contra as Torres Gêmeas, em 11 de setembro, nós vimos que aquela estratégia das pessoas que fizeram a maldade, né? Eles estavam se preparando 20 anos antes. Então não houve guerra, mas mostrou para o mundo como uma estratégia é muito, se ela for executada muito certinha, ela não é descoberta, como não foi por com a segurança americana, né? Uma estratégia que estava andando há 20 anos. Então, nesse livro, tem exatamente porque o caminho quadro é o caminho do guerreiro, o caminho do mestre, o caminho do curador e o caminho da espiritualidade. Então, é muito maravilhoso saber que há muitos mil anos tudo estará na caverna e, infelizmente,
a gente não soube aproveitar como teria que ser. Então, nesse caminho quádruplo, mostra que muito o poder do agora, que é o poder da presença, o poder de estar no tete a tete, ao contrário do que eu falei há pouco, que o cliente se isola. Aí ele não consegue, ele vai ver o mundo pela telinha. E é hoje o que muitas pessoas estão fazendo, né? As crianças, infelizmente, estão sendo vítimas do celular, né? As mães, os pais ficam no celular e, como modelo, as crianças também. As crianças não conhecem como era antes. Andar de bicicleta na rua, não ter medo da outra pessoa. Hoje, né, eu estava conversando com a minha neta de 11 anos e a escola ensinou uma estratégia. Se você perceber qualquer perigo, não grite socorro, grite fogo. Porque quando você grita fogo, todo mundo sai para ver. E se você grita socorro, as pessoas ficam com medo dele ser violentado junto. Então, até isso, até estratégias para na criança, na escola, está tudo muito voltado a essa violência, em vez de ser no amor, na tranquilidade, na paz, como era antigamente. E como é que nessa terapia do PNL se consegue amenizar o medo? Então, Porque tem gente que tem medo de tudo o tempo todo. exatamente. A gente vai ter que orientar que o medo é uma coisa muito boa, porque o medo dá aquele frio na barriga para você avaliar o sintoma do frio na barriga, é para você avaliar quais os perigos que estão acontecendo. Então, o medo é uma coisa muito boa para avaliar, contanto que seja um medo, entre aspas, normal. O problema é a medida. Então, a maioria das pessoas que tenho atendido estava com medo exagerado, medo de avião, medo de andar de barco. Tem pessoas que têm medo que não atravessa a balsa de jeito nenhum, né? Tem pessoas que não saem na rua. Eu tive uma cliente com 14 anos, que a terapia não era no consultório, era na rua com ela, porque ela não saía na rua, né? Há pouco tempo, tinha uma de 18 anos, que mora relativamente aqui perto, 8 quarteirões para lá, mas o pai e a mãe queriam sempre que ela fosse e voltasse de Uber para todos os lugares. Conclusão, eu desafiei ela. Falei, não, você vai ter que ir sozinha. Afinal, já já você vai para uma faculdade e você é adulta. Praticamente, você está no final da adolescência. Você vai ter que encarar o mundo. Então, esse medo que seus pais colocaram em você, você vai ter que começar a desafiar. Aí ela começou. Aí voltar e de a pé. Começou a aprender. Então, cada cliente é um ser único, né? Então, nós temos que ter a capacidade de resolver qual é a maneira que vai funcionar para ele. O PNL também trabalha com questão de ancestralidade ou não? Também tem um livro muito maravilhoso, ah, tem traduzido já no Brasil, que é, deixa eu tentar me lembrar, que ele trabalha com as ancestralidades. Então, para você perceber de quem que você copiou o modelo. Por exemplo, eu atendo uma família que eles têm a tendência ter sobrepeso ou obesidade. Por quê? Eles vieram do Nordeste e lá no Nordeste as famílias tinham 18, 20 filhos. Em 1950, 60 até 70, isso acontecia. As pessoas não conheciam o anticoncepcional, não tinham oportunidade, né? Então, e muitos desses filhos morriam. Então, essa família, a mãe teve 13 filhos e ela entuchava muita comida para eles ficarem fortes, gordos, para ela ter a satisfação de criar todos os filhos sem nenhuma perda. Isso é uma crença limitante, porque essa comida em exagero vai levar a uma inflamação, vai levar às doenças em vez da saúde, né?
Então, é por aí que a gente vai quebrando crenças, mudando a alimentação, e porque a maioria das pessoas querem, por exemplo, num curto espaço de tempo, diminuir 20, 30 quilos. E aí vão procurar todas as outras oportunidades cirúrgicas, em anel, em cirurgias de redução de estômago, bariátrica, das infinidades que existe hoje no mercado. Então ela quer que o médico emagreça e não ela mesmo tenha o poder de aos pouquinhos ela fazer a mudança e chegar no desejo desse emagrecimento, inicialmente de 10 quilos, mas aos longo do tempo ela chega a ter esses 30 quilos de diferença. Agora, lógico, como ela foi ganhando ao longo da vida, se ela fizer algum desses tipos de emagrecimento rápido, vai faltar vitamina, vai faltar tudo. Além disso, se o prazer da comida não vai ter aquele prazer, porque ela vai ter que comer reduzido, tem grande chance deste vício, que era a comida, considerando o obeso como um viciado em comida saborosa, em bolachas, em chocolate, em todos esses chamativos e tentações que o mercado oferece, e ele vai ter que, aparentemente, mudar de tal jeito que pode até não ser tão saborosa, né? Uma comida, um arroz, feijão, com verduras, com tudo adequado. Não tem essas tentações. Só que é uma comida saudável e que ele, passo a passo, vai diminuindo a inflamação, fazendo mudanças. Então é motivação, né? E vendo a intenção, quebrando a crença limitante. Aí cai a ficha. Nossa, isso não era meu, era de um ancestral. A minha mãe seguiu o padrão da minha avó, que seguiu da bisavó, que foi orientada por não sei quem. Né? Então é muito interessante. Como é que o PNL consegue, é, por exemplo, trabalhar na mente de uma pessoa autista? E depende, logicamente, do grau de autismo. Sim, rotineiramente não consegue, porque eles têm uma capacidade muito diferente. Por exemplo, eu tenho um cliente que ele era muito pobre do interior do Rio Grande do Sul. E ele se interessou, o foco dele dentro do autismo era estudar. Então, ele tornou-se um autista de alta performance. Ele estudou engenharia, sempre passou em primeiro lugar, trabalha aqui na Baixada, num excelente trabalho. E por que que ele veio? Porque ele queria os atestados e os testes todos da neuropsicologia para a firma permitir que ele só trabalhe online. Por quê? Com outras pessoas no ambiente, ele não tem uma eficiência. Então ele entrava às 8 da manhã no trabalho, mas esperava as pessoas, os colegas de trabalho todos irem embora às 17 horas, aí ele trabalhava sozinho, das 17 às 20. Aí ele rendia. Ele fazia tudo o que ele não conseguiu fazer com outras pessoas. Mas eles querem o isolamento. Então, cada um tem uma maneira completamente diferente. Entendi. Aí o foco do tratamento, nesse caso, Então, em geral, eles não mantêm o tratamento. mantém. Eles vêm assim, eu quero isso e isso, em 2, 3, 5 semanas você tem que resolver, e eles não fazem esse vínculo. Porque para a terapia funcionar, em qualquer uma seja a programação neurolinguística, seja a hipnose, seja as técnicas com os psicólogos, todas elas você precisa fazer vínculo, né? Senão não funciona. E eles não fazem. Entendi. Fala um pouco mais a questão da parte genética, né? A pessoa fala assim de epigenética. A epigenética, ela vai influenciar também no comportamento da pessoa ou não? Sim, o que eu acabei de falar, por exemplo, que eu venho de uma família que tem toque. E quando eu descobri que a ansiedade era ligada ao toque e ligada
mais ao comportamento e que eu podia desafiar os meus comportamentos. Quando eu desafiei, a genética continua a mesma.